Às vezes a gente só tá viciado em reclamar e por isso a gente não consegue reencontrar a felicidade. Vamos falar sobre isso hoje com profundidade, de um jeito inspirador, como sempre, tranquilo, uma conversa que é o que eu gosto de ter aqui com vocês. Conversas tranquilas, profundas, inteligentes, para a gente poder exponencializar a nossa maneira de ver o mundo. Espero que você esteja super bem. Eu também estou muito bem. E claro, para a gente começar essa conversa de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, que é super importante. E claro, no primeiro link na descrição você tem acesso a todos os meus livros, todos os meus cursos e todas as palestras que eu estou fazendo pelo Brasil. E até te mostrar que o meu novo livro, A Calma é um Caminho Sem Volta, está chegando em todas as livrarias do Brasil. Você pode garantir no primeiro link na descrição também. Eu tenho certeza que ele vai ser um livro que vai te inspirar muito e vai te fazer reencontrar uma calma que a gente perdeu com o mundo cobrando tanta performance e tanta pressa da gente. Mas vamos pro tema de hoje. Durante muito tempo, eu tive perto de muita gente que reclamava demais. E eu acabei, por um bom tempo, me tornando uma pessoa que reclama demais também. Porque a gente acaba pegando, né? Estando perto de pessoas que são do nosso convívio, que a gente ama, a gente acaba pegando esses trejeitos. Eu queria mudar isso na minha vida, né? Porque eu tava reclamando tanto, isso virou um hábito, né? Porque você começa a reclamar sem nem entender. E aí começar a criar essa barreira onde você esteja perto das pessoas que você ama, mesmo que reclamam um pouco demais, e não se deixar absorver por aquilo, é uma coisa importante. E também, claro, poder ajudar aquelas pessoas e conversar e abrir um pouco a cabeça em algum tema e falar, mas por que você está reclamando disso? Qual é o fundamento dessa reclamação, né? E talvez o primeiro passo seja, para a gente começar a conversa de hoje, seja o seguinte: para a gente falar de reclamação, você tem que entender que às vezes a gente está reclamando tanto que a gente começa a ver um cinza da vida que talvez não seja tão cinza assim. E há uma felicidade por trás de tudo isso que talvez a gente se distanciou, porque é muito fácil reclamar. É um lugar muito seguro. É um lugar seguro porque às vezes na reclamação é o único lugar que a gente sente que a gente realmente existe. Até porque na reclamação a gente tem uma garantia de atenção que às vezes no contentamento a gente não tem. Né? A dor, a reclamação faz a gente ser vítima, faz a gente ter história para contar, faz a gente sentir que se conecta com os outros, né? A alegria às vezes é um pouco solitária em alguns aspectos. Então quando a gente começa a reclamar, isso vira um hábito da nossa vida. Isso distancia e vai deixando a nossa visão um pouco míope sobre as coisas da vida. E talvez o primeiro ponto de reflexão que veio para mim nesse tempo foi que essas pessoas não reclamavam do que machucavam elas, elas reclamavam do que definia elas. Então a reclamação era uma forma de conexão, a reclamação era uma forma até de demonstrar carinho, a reclamação era uma maneira de ter o que falar, de te sentir importante, de dividir, de ter uma opinião numa vida que às vezes castrou tanto a opinião dessas pessoas. Então, falar, reclamar, gerava uma atenção, dava uma vontade de mostrar, olha como eu também sinto, olha como eu também tô ali. Então essas reclamações muitas vezes mais definiam aquelas pessoas e reclamavam do que definiam elas como essência, do que só de coisas que machucavam de fato ou que não eram agradáveis. A gente sabe que demonstrar o descontentamento é uma maneira que eu uso. Eu não tô reclamando, eu tô demonstrando o descontentamento. É uma coisa que gera um certo prazer também, né? Falar mal, brincar, reclamar, isso faz parte um pouco da vida. O que eu tô questionando, e eu vou te dizer que eu não vou ser hipócrita, porque muitas vezes eu ligo para as pessoas que eu amo para reclamar, para falar mal, para brincar, para zoar, isso faz parte um pouco da vida também. A questão é quando se vira um hábito que começa a fazer você se distanciar de certas coisas que eram muito importantes. E essas coisas importantes é que talvez não seja sobre a dor real, sabe? A questão é que às vezes eu olhava e falava, se tirar a reclamação dessa pessoa, o que que sobra? Ou se eu, naquele momento, parar de reclamar, o que que sobra de mim? Né? O que que tem ali? Talvez toda a conexão que eu tinha, todo o assunto que eu tinha, se eu tirar, quem sobra? Se eu tirar, o que que eu tenho para dizer? Você entende? É uma profundidade maior do que só eu gosto de reclamar, meu jeito. Talvez isso faça a gente criar um certo amargor na vida que distancia a gente das coisas mais felizes mesmo. E aí a gente entra em outro ponto, porque tem gente que reclama de coisas simples, né? Ah, a comida não tá boa, hoje tá chovendo, já foi melhor, mudou. E essa pessoa vai nessa vertente muito de buscar atenção, de ter o que falar, de se sentir validado por aquele momento. Mas também tem aquela pessoa que reclama
para sentir validada, porque a dor traz validação. A dor traz um conforto em quem sofre. Por quê? Porque se você sofre, você não precisa evoluir. Se você sofre, você sempre tem razão. Se você sofre, você não precisa crescer. Você não precisa mudar. Você pode continuar a ser um incompreendido, né? Ninguém entende o que eu tô sentindo. Olha o que eu tô passando. Olha como é difícil. Então tem a pessoa que se vitimiza também nessa reclamação e começa a perder um pouco do senso de evolução que a gente precisa de, ok, a gente sofreu e a gente vai passar por momentos muito difíceis nessa vida e a vida não vai ser justa com a gente e tem momentos que a gente vai olhar e vai estar sem chão nenhum e falar por que fizeram isso comigo, por que foram tão cruel comigo e às vezes a gente vai ficar buscando essa resposta que não existe e às vezes segue, continua, vai dar certo, sabe? Se mantém, não se perde daquilo. E tem gente que fica naquela reclamação, porque aquela reclamação te exime da evolução, né? Você se torna um coitado, uma vítima, uma pessoa incompreendida, ninguém entende o que eu sinto, ninguém passou pelo que eu passei. E o que você quer fazer com isso? Qual é o fim dessa história? Por quê? Porque reclamar, de certa forma, também adia essa responsabilidade, né? Reclamar faz a gente colocar a culpa no outro. O outro sempre tá errado. A gente é um cristal. O outro não sabe amar. A gente sabe, né? O outro não é interessante, mas a gente é tanto. O outro, não gostei do jeito que fala. Ah, mas você não sabe o que eu passei. Então a gente começa a não ter empatia e compreensão. A dor é toda minha, é tudo que eu passei e eu sempre estou reclamando. E às vezes a gente vai ter que sentar no lago da vida, assim, numa pedra, olhando aquele lago que seria uma metáfora para a vida, e talvez entender que eu vou ter que seguir em frente e me recuperar e perdoar, e tirar isso de mim, e seguir, e parar de reclamar tanto, e ficar vivendo tanto nesse ciclo. Eu sempre falo pra vocês, o passado é um lugar de aprendizado, não de moradia. Para de morar no passado. Mesmo que tenham sido injustos, mesmo que a vida não seja justa, e ela não vai ser. Faz o teu. Confia em você. Ouve o teu coração e mantém. Quando você entender isso que eu tô querendo dizer e olhar pra si e conseguir ter essa clareza que sou eu e eu, não vou desanimar. Vou selecionar melhor as pessoas, vou manter e vou seguir. Pra tirar essas armaduras de mim e voltar a ter asas, a voar, a descobrir. Entende? E tem gente que fica assim, não, mas por quê? Por que aconteceu comigo? E agora? A vida não é justa. Aprende a te recuperar. E aprende a te recuperar porque cada vez que você fica lembrando e sofrendo por esses acontecimentos, você está cristalizando aquilo, sabe? E está tornando parte da tua identidade. E aí você torna uma identidade sofrida. O que muda? Alguém que sofreu e não fez aquilo ser sua identidade, mais um acontecimento, e quem sofre e transforma aquilo como parte do próprio eu. E eu não tô querendo que você sinta culpado por sentir isso, porque a gente passa, quando a gente sofre, faz parte um pouco da gente. Eu também já passei por isso. Mas vai chegar num momento que você vai olhar no lago da vida e falar: e qual é o fim dessa história? Nunca vai passar? Por que eu tô esperando? Tô esperando alguém me salvar? Eu vou ter que eu fazer isso. Porque eu tô perdendo tanto tempo para isso passar essa dor. Não glamoriza a dor. Ela é um acontecimento. E a gente vai ter que olhar e falar: vou seguir. Aprende isso. Senão a gente vai se tornar refém da própria dor. E você vê como eu tô tratando dois lugares, né? Da reclamação, mas também da vítima. E a gente criticar, reclamar, não saber reconhecer, querer chamar atenção, não conseguir entender e virar uma forma de a gente ver o mundo, mas também a dor que a gente glamoriza, que a gente aprofunda, que a gente torna identidade. Porque se a gente quer tornar isso identidade, a gente não tá buscando melhorar, evoluir. A gente tá buscando testemunha. Testemunha para olhar pra gente e falar: nossa, o que você passou realmente não foi fácil. E de começo isso pode ser importante, mas não pode ser uma muleta para a vida inteira, porque senão a gente não vai querer sair da dor, a gente só vai querer companhia dentro dela. E a gente cada vez mais vai transformando a dor nossa como parte do outro e deixando o ambiente cada vez mais pesado, enquanto a gente precisa iluminar aquele ambiente. E a iluminação vem do olhar, da conexão com aquele sentimento, com aquela dor, e evoluir e sair daquele lugar de passado. Senão, a gente não amadurece. A gente fica viciado em sentir e buscar as pessoas entenderem como aquela dor é real. A gente quer que o outro fale, né, nesse momento. Olha o que você tá passando, como você é guerreiro, você não sabe, nossa, eu tô com você. Ok,
primeiro mês, primeiro ano. Mas e aí? Vai doar a vida por isso? Engraçado, porque ficou um pouco mais profundo do que eu imaginei essa parte de dor. Mas eu achei que surgiu. E quando surge, temos que respeitar. Então, se você é uma pessoa que reclama demais, ou se você tem alguém perto de você que reclama demais, e às vezes a gente não percebe, tá? Eu não quero que você olhe essas pessoas também que reclamem, ou olhe pra si como alguém ruim, algo não legal. É um jeito. E a gente é assim. Putz, um reclama demais, o outro manipula, o outro é mais ciumento, o outro é chato, e a gente tá aqui pra melhorar. Eu acho que o ponto de virada é esse, a capacidade de melhora. A capacidade de olhar e falar, opa, tem razão, vou olhar mais pra isso, né? A capacidade de ter humildade de olhar. Porque é no olhar que está a mudança. Como é que você quer mudar alguma coisa que você não visualiza? Não tem como. Senão você vai deixar, Deus dará. Quando acontecer, aconteceu. Ah, se eu melhorar, melhorei. Mas às vezes vai passar uma vida inteira. E lembre sempre, se você está reclamando, e isso, repito, faz parte da vida nossa de ser humano, a reclamação de certa forma conecta também, mas a gente tem que ter uma intenção de mudança. Se a gente não tem intenção de mudança, de melhora, de cura, de entendimento, ou entende por que a gente reclama tanto daquilo, aquilo não se torna um desabafo, se torna um ritual de manutenção de sofrimento, sabe? Às vezes desabafar faz parte, sabe? Putz, isso aqui tá um saco, hoje o dia tá chato. E faz parte, a gente reclamar tira de nós o peso, ele tem um lugar. Mas é um lugar que não é um estilo de vida, é um lugar momentâneo, sabe? É um lugar de brincar, de falar, de rir. Ele faz parte, mas ele não pode, como eu falei, ser a tua identidade. Então, reflete sobre isso. Talvez os motivos de você reclamar tanto ou do outro reclamar tanto possam estar no meio dessa conversa que a gente teve hoje. E melhora, entende? Quando reclamar, opa, por que eu tô fazendo isso? Cara, hoje eu só quero brincar e quero extravasar e falar mesmo, quero soltar meu veneno com meus amigos e faz parte. Nós não somos, a vida é muito curta pra achar que você vai ser a Madre Teresa. Mas tenha entendimento. Pô, é o momento, é a brincadeira, é o jeito e tal. Então, eu acho que faz muito parte do meu trabalho trazer pra vocês calma, sem tanta autocobrança, né? Então, ao mesmo tempo que eu olho para um mundo que coloca um puritanismo, uma moralidade, uma cobrança, mas também, de certa forma, um mundo que também não quer responsabilidade de nada, que não se importa, existe um meio termo. Melhora, olha, mas também não se cobra ser perfeito demais. Relaxa, aproveita também a vida, mas tenha responsabilidade, mantenha consistência. O equilíbrio é o segredo da vida bem vivida, é o equilíbrio. E se você viu esse vídeo até o final, eu quero que você deixe um emoji de um coração verde. Por quê? Porque a gente se conecta e eu sei que você ficou até o final desse vídeo. Então, eu sempre escolho algum emoji, uma palavra para vocês, para mostrar que a gente está conectado. E eu fico feliz de quem ficou até o final do vídeo, porque querendo ou não, eu tô conversando aqui, tô sozinho na minha casa. Oi, tem alguém aqui? Não tem. Vai que responde, né? Ia dar um medão. Mas não tem ninguém. Então eu tô conversando com você. Que bom que você fique até o final. Fechou? Primeiro link na descrição. Vai garantir um livro meu. Comece a fazer um curso meu. Ou também vai me ver ao vivo nas palestras. São Paulo, Brasília. A gente tá indo daqui a pouco para Salvador, Goiânia. Então vai vendo aqui no link e garante teu ingresso. Fechou? Um beijo, se cuida. A gente se vê logo. Se fala logo. Tudo de bom e até!